Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho hoje, instruções dos Espíritos ao que tem se lhe dará. E chegando a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhe falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os ministérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que se tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Isso acontece ainda hoje, né? A gente vai estudar aí sobre o Cristo, a gente lê e não entende, ainda hoje. Né? A gente vai estudar o Evangelho do Espiritismo aí, a gente não entende. Parece que é um livro cifrado, codificado, mas na verdade é porque tudo é tão simples que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender uma pequena máxima. Faça para o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para com você. É tão simples os ensinamentos que nós não entendemos. Né? Então como que você vai explicar algo para alguém que é tão simples de entendimento? Só se for desenhando, né? Mas na época, Jesus achou por melhor contar historinhas, parábolas, para exemplificar o ensinamento que ele queria passar. Se naquela época, né, os ensinamentos eram difíceis de serem entendidos, as parábolas eram difíceis de serem entendidas, supostamente hoje seria de mais fácil entendimento. Só que nós ainda temos a dificuldade de entendê-las. Né? Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir, com a medida com que medis aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Olha o que ele está falando. Se você julgar o seu próximo, você será julgado. E você será julgado mais severamente. É fácil de entender, não é? Se eu apontar o meu dedo para o meu próximo, eu vou ser julgado. É fácil de entender, não é difícil, não. Porque ao que já tem, dá-se-lhe-á, e ao que não tem ainda, o que tem, se lhe tirará. Continuamos. Um espírito amigo bordou em 1862. Desce ao que tem, retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Realmente, né? Dá-se-á ao que tem, e retira-se ao que não tem. Vamos ver o que o Evangelho fala mais sobre isso. Aquele que recebeu ou que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Então, quem recebeu é porque se esforçou para entender. Então ele já tem um merecimento, não tem? De ter se esforçado. E aquele que não entendeu? É porque ele não fez por onde ter o entendimento. Então o que ele tem será retirado, porque não foi de mérito. Você começa a entender por aí. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem nas graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhores progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Olha só. Somente aqueles que receberão a graça divina são aqueles que trabalham, que procuram através das suas próprias mãos. E aqueles que somente pedem e não fazem, não hão de receber nada, e será retirado aquilo que eles têm. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abre vossas inteligências e vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado,
não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. Olha que interessante. Então, aquele que não fez por onde entender as palavras do Cristo, ele acaba por perdê-las por si só. Ele não vai conseguir aumentar, não vai conseguir frutificar, ele vai consumir o que ele tem nas mãos. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobriço de ervas daninhas. Será o seu pai que lhe tira as colheitas que ele não preparou? Será ele que deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado? Deve acusar seu pai pela falta de produção? É aquela mesma coisa, né? Vamos supor que eu enchi minha casa de planta. Não rego as minhas plantas. As minhas plantas morrem. E eu vou acusar a Deus por ter retirado as minhas plantas? O que eu deveria ter feito? Regado as minhas plantas, cultivado, cuidado das minhas plantas. A gente tem muito disso, de colocar a culpa em Deus em tudo. Sendo que nós é que não estamos fazendo com as nossas próprias mãos o que nós devemos fazer para manter o que temos. Ah, Deus proverá, Deus é isso, Deus é aquilo. Só que a gente não fizer por onde, nós vamos perder o pouco que temos. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve-se acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que roteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, e que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Não é interessante isso? Só vai receber aquele que está cultivando o que tem. Aquele que não trabalha o que tem, vai perder o pouco que tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e o grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Meditei essas palavras, né? Então nós vamos ficar por aqui, que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem em paz, meus irmãos.